ter propósito não é ser maior, é ser melhor. Olá, pessoal. Puxa a cadeira porque o Filó está começando. Tem mais um convidado especialíssimo. Você sabe que o nosso Filó aqui é uma roda de bate-papo, né? A gente troca ideias, se diverte, aprende, ensina, enfim. Tudo que é positivo e que esperamos, né? Vai tornar você mais experiente, mais motivado, mais inspirado, enfim, né? Mexer um pouquinho, trazer insights para sua mente. Certamente a gente tem isso como nosso objetivo aqui no Filó. E aqui a gente já começa com o nosso Habib, né? O nosso Habib Gabriel Bedini. Você sabe que a gente se chama de Habib, porque a trucaiada aqui impera. Então, Habib, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Tudo em ordem? Habib, tudo certo por aqui, viu? Tudo certo, tudo bom. Convidado de hoje, ó, uma beleza. Muitas histórias vão vir aí, viu? Fazer essa metáfora, mais um tiro na mosca que você deu, convidando o nosso querido Thomas Eck-Schmidt, ele que é, sem dúvida alguma, né, é autor, é empresário, engenheiro com MBA executivo em finanças pela Business School de São Paulo, enfim, acumulou uma experiência profissional fantástica, percorrendo por mais de 20 países, empresário também. Esqueci alguma coisa, Habib? Habib, não esqueceu nada, mas tem uma história curiosa de como eu ouvi falar do Thomas, né? Eu vim lá de Piracicaba, né, Habib? Eu morei 16 anos lá e agora estou 16 anos aqui em São Paulo. Mas eu estava conversando com um amigo meu, que volta e meia volta lá para Piracicaba, ele é empresário lá, e a gente estava conversando sobre as mudanças do mercado e as ideias novas e tudo mais. Ele falou, Gabriel, você tem que ver esse negócio de capitalismo consciente. Eu falei, cara, o que é isso? Pô, teve um cara lá, o Racisódia, tal, que teve essas ideias, tal, e falou para eu ver sobre isso. Eu acabei indo ver e conheci o Thomas, que é o nosso entrevistado de hoje e tem uma carreira belíssima aí para contar pra gente, Habib. Com certeza, além, né, de CEO e cofundador da Resolve Já e também da Conscious Business Journey. Thomas, é com você, olha que honra, já está na nossa cadeira aqui, é Habib também, virou Habib também, enfim. Olha, uma honra tê-lo aqui, vamos conversar bastante e conhecer um pouquinho da sua história. Tudo tranquilo? Tranquilíssimo, um grande prazer estar aqui com vocês. Acho que essas conversas, essas rodas de conversa, são as mais poderosas, né? As que saem mais insights, os que a gente aprende mais e que a gente tem as perguntas mais inusitadas. E eu adoro pergunta inusitada porque é onde a gente aprende e a gente começa a repensar aquelas coisas que estão estabelecidas. Então, grandíssimo prazer estar aqui com vocês e vamos em frente, vamos bater essa bola aqui. Não tenha, você sabe que foi isso que me levou a dar aulas, né? Há muitos anos eu era repórter esportivo, antes de começar como biógrafo, né, empresarial, e eu estava cobrindo a seleção brasileira e um garoto falou, eu sou do terceiro ano, quarto ano de jornalismo, posso te fazer uma entrevista? Eu falei, claro, por favor, tal, né? Eu era repórter da Band na época. Ele fez a primeira pergunta e falou, o que você acha da indicação do Vanderlei Luxemburgo para a seleção? Eu falei, bom, a maioria, né, escolheu ele, então acho que a gente tem que acatar. Aí ele me emenda assim, mas a maioria não é burra? Eu falei, meu Deus do céu, que pentelho. Estou me dispondo a ajudar aqui. E ele me aperta. E aí realmente é o que você falou, né? A gente aprende ensinando, ensina aprendendo, enfim, né? E aí então comecei na carreira didática. Agora, Thomas, aqui de cara a gente já tira a pinta. Então conta um pouco da tua história, da tua biografia, um pouquinho dessa tradição familiar e tudo mais. Legal. Eu sou ex-produtor rural, produzia leite, meu pai produzia leite, depois eu continuei, meu pai faleceu, continuei um pouco. Aí me formei engenheiro, minha primeira década, meu primeiro ato de vida, eu trabalhei uma pessoa muito inquieta, trabalhei em 8 empresas diferentes em 10 anos. Kodak, Procter & Gamble, Accor, a Kodak, até empresa que não existe mais, né? É uma coisa estranha. Aí fiz meu Incrível. MBA executivo, que nem vocês viram aí, em finanças, e fui trabalhar nos Estados Unidos, fiquei 10 anos rodando 20 países, e aí não trocava de empresa, trocava de projeto. Cada 6 meses, 8 meses era um projeto novo, um setor novo, um país novo, uma turma nova, uma equipe nova. Aí minha filha nasceu, eu falei, o que eu faço agora? Voltamos para o Brasil para ela crescer junto com os primos. E aí, o que faltou? Vida corporativa, já tinha sido 10 anos, vida de consultor, 10 anos. O que faltou? Empreender, aí você põe todo o chapéu, né? Você é um homem de uma banda só, a gente brinca, né? Você tem que tocar todos os instrumentos até você estabelecer seu negócio. E aí que a gente começou a escrever livro, ganhamos 10, 12 prêmios de empreendedorismo, sustentabilidade, inovação, 4 patentes depositadas. Então esse é o lado criativo do empreendedor, a gente não para, né? E acho que essa energia criativa de empreender foi uma coisa que foi muito forte para mim a partir do terceiro ato de vida. E o mais interessante
quando eu comecei a empreender e eu me conectei nos Estados Unidos com o capitalismo consciente, eu me descobri como um capitalista consciente inconsciente. Olha que coisa interessante. Eu Olha, praticava essa filosofia sem saber que ela era uma estrutura de negócio. já com toque humanizado, acredito eu, né? Aí já tendo É, essa, dentro de um contexto, desse tal ecossistema que tanto se fala, né? exatamente, exatamente. Então, assim, eu lembro que quando eu comecei a ler o primeiro artigo do John Mack, que eu queria acessar ele, conversar com ele, ele falava assim: capitalismo consciente é que toda empresa tem um propósito. Eu falava, puxa, não tenho propósito, eu tenho uma crença que o trabalho coletivo gera melhor resultado. Ah, o mapa de stakeholder, pô, eu já tenho cadeia de valor, né? Onde passa o nosso produto, quem usa. Cultura, pô, a gente está ensinando gestão para a cadeia produtiva de alimentos, então talvez seja cultura. Liderança, pô, o que que é liderança? Cara, a gente está ensinando o cara para ele saber consumir o que a gente vende. Talvez seja um jeito de liderar. Então eu falei, capitalista consciente, inconsciente, vamos lá aprender mais. Então foi em Muito, 2010 que eu fui o primeiro brasileiro, acho que o primeiro latino-americano, inclusive, a me infiltrar no grupo do Capitalismo Consciente Internacional e trazer essa filosofia para o Brasil, começar, lançamos um chapter, fiz um TED Talk, né? Aí o pessoal começou a chamar para palestra, falou, Thomas, como é que você executa isso? Vai escrever o meu livro com aquela conhecimento de consultor e de empreendedor, falou, assim que faz. Aí quando eu escrevi esse livro e pedi o prefácio para o Raj, o livro chamava Fundamentos do Capitalismo Consciente, passou uns meses, o Raj me liga e fala, Thomas, a gente tem um contrato com Harvard para escrever um livro prático em inglês. Você não quer escrever com a gente? Opa, larguei tudo, fomos lá escrever o livro com ele. tá, parabéns, parabéns. Quando, Bom, Sensacional. você teve uma antevisão aí, né, de algumas décadas aí do que está acontecendo hoje, né, Thomas? Isso. E é interessante porque escrever esse livro para mim, eu falei que eu comecei a escrever livros pequenos e técnicos no meu primeiro empreendimento, né? E depois, quando eu escrevi esse livro, era um livro muito mais conectado com emoção, E eu falei, eu vou escrever um livro com o Raj daqui a 5 anos. E, de repente, em 5 meses, o cara me liga e fala, vamos Legal. escrever junto? Eu falei, tô dentro, saí correndo, né? Aqui, ó, cuidado com o que Sensacional. você sonha que pode acontecer. Está aqui já o primeiro o pedaço do É isso aí. legado do Thomas. Habib, Verdade. Thomas, sabe o que eu estava lembrando aqui? Você falou que trabalhou na Kodak, depois falou de empresas com propósito. Todo mundo conta, né, do case da Kodak, da case da Blockbuster, que aconteceram com as empresas que não acompanharam as mudanças. Mas tem uma outra teoria que fala que, na verdade, é uma teoria, tá? Não estou falando que de fato aconteceu, porque eu não estava ali dentro para saber, né? Mas que, na verdade, talvez fossem empresas que não tinham um propósito bem definido. Você Ah, concorda com isso ou não, nesse sentido? olha, Eu não sei se eu estou, né? sim, acho que tem uma coisa. A Kodak desviou do seu propósito, desviou da sua natureza. A Kodak sempre foi uma empresa muito inovadora, muito protagonista, a ponto de que eles descobriram, inventaram, criaram, patentearam a fotografia digital e esconderam, falaram, não, isso vai destruir o nosso negócio. E aí, claro que a inovação é contínua, outras Sony, Fuji, todas as outras começaram a inventar fotografia digital. Então, assim, ou você faz que nem a Amazon, fala, eu vendo livro, vou vender livro digital, vai matar minha venda de livro. Vou vender livro usado, vai matar minha venda de livro. Ou eu me junto no ecossistema, ou o ecossistema te engole. E foi o que aconteceu. A Kodak saiu da linha principal dela, da natureza dela, de ser uma empresa que cuida do seu ecossistema, mas inova constantemente. O dia que ela tirou a inovação, ela não conseguia mais cuidar. Esconde a inovação, como é que você cuida? Você perdeu uma perna, né? E mesmo não tendo um propósito expresso claramente, essa foi a natureza dela, né? Ela quebrou a própria perna, tirando uma perna do jogo. Não conseguia mais andar. Blockbuster tem outras histórias, né? Assim como outras empresas. Enron tem uma cultura dramática de destruição. Então, uma coisa interessante, que o que quebra a empresa é uma transformação, a cultura ou a transformação cultural mal feita. perfeito. E, Thomas, buscando um pouco da essência, né, da tua essência familiar, eu tive a honra já de biografar por grandes empresários do Brasil de todos os setores, né? Indústria, comércio, prestação de serviço, tal, tal, tal. Mas tinha um que eu queria muito conhecer para estudar e entender um pouco melhor da essência, que foi o agronegócio, e tive a honra de biografar o doutor Haroldo Galassini da Coamo, né, que é a principal cooperativa agrícola da América Latina. Bom, o que que eu vi ali? Um grupo de pessoas empurrando a pedra para o mesmo lado. Aqui não, ali não tem dono, ali tem, né, sócios, né? Todos eles são sócios, participam do resultado.
tem indústria, tem comércio, respeitam, né, o ecossistema, o ambiente, ou seja, produzem mais, cada vez gastando menos insumos, explorando menos a terra e tudo mais. E também conheci o associativismo, por empresas que se unem, né, para ter um modelo de gestão muito parecido, próximo, logística, enfim. Então, eu queria que você trouxesse um pouco, porque, assim, aparentemente, né, esse é um modelo muito interessante, né, desse capitalismo consciente, mas queria ver se realmente faz sentido isso. Você tocou num ponto assim que eu falo constantemente. O cooperativismo é a melhor expressão do que a gente chama de capitalismo consciente, tá certo? E muita gente vai estar escutando isso aqui, o cara está falando de capitalismo e de socialismo, falar, cara, vou contar um segredo para vocês que estão escutando a gente. O capitalismo é excelente, assim como o socialismo é excelente. Mas os dois são péssimos. Olha que coisa louca. Como é que uma coisa pode ser excelente e péssima ao mesmo tempo? O capitalismo é excelente para produzir riqueza. A gente viu isso, a gente vê a riqueza produzida. E péssimo na distribuição. O socialismo é excelente para distribuir, só que não sabe produzir riqueza. Então, quando acaba a distribuição da riqueza, você distribui o quê? Fome, pobreza, dificuldade. Então, você destrói um país, porque ela não é autossustentável. Você está esperando alguém resolver o seu problema. Socialismo é uma abordagem passiva, que o governo responde tudo. Capitalismo é uma abordagem proativa de você. Cara, tem um problema aqui, eu vou resolver, vou criar um negócio. E aí você olha o cooperativismo olhou assim, mais ou menos quando surgiu a nomenclatura capitalismo-socialismo, 200 e poucos anos atrás, Verdade. tem uma turma que ficou olhando para um lado, olhou para o outro, fala, fazer um negocinho aqui? Vamos fazer um negocinho diferente aqui? Vamos produzir bem e distribuir bem? Vamos juntar os dois? Então, quando você olha, o cooperativismo nasce de um propósito. Aqui a gente tem uma deficiência, ninguém serve a gente nisso. Vamos criar a nossa solução. Como? Juntos, onde todo mundo ganha, todo mundo é sócio. A gente cria uma cultura onde todo mundo trabalha a favor da nossa intenção maior. Isso sempre começa de um líder que vai estimular esse crescimento e aí nasce, continua sozinho. Então, o que é bonito no cooperativismo é que produz bem e distribui bem. Tem propósito claro, tem uma liderança que cuida do seu ecossistema, todo mundo ganha, e a cultura que se cria a partir de todo mundo empurrar a mesma pedra transforma a realidade das pessoas, a ponto de que cidades com cooperativas têm PIB per capita em média de 15 a 20% superior das cidades que não têm cooperativas. Olha que Antes do poder isso. Gabriel entrar, um adendo só, realmente eu vivi isso, né? Com vários entrepostos ali, cidades, Thomas, com 4, 5 mil habitantes, com as melhores concessionárias que você pode imaginar, né? Já na entrada da cidade, isso mostra, né, o poder aquisitivo. E a Coamo, especificamente, é uma empresa, é uma cooperativa agrícola que tem cooperativa bancária, né? Um banco cooperado, né? Tem indústrias também, né? E no final do ano eles têm aquele 13º, né? Que a renda, né, o parte, né, do lucro líquido, ele é revertido para o associado. Então, realmente é um modelo muito interessante. Gabriel, Eu estava lembrando aqui de uma vez que eu fui visitar o G10, o grupo das 10 favelas mais rentáveis, acho que o Thomas conhece, né, Thomas? Na verdade, não é das mais. É um grupo de favelas que estão buscando, e agora abriu o capital na Bolsa, se não me engano. E eu lembro de quando eu fui visitar lá, da forma como eles estavam fazendo, é impossível não lembrar do capitalismo consciente, de um próprio ecossistema onde a própria comunidade se ajuda em prol, e usando coisas boas que eles têm ali mesmo, deles, do próprio sustento ali, de fomentar por meio do trabalho e da economia. Eu queria perguntar, Thomas, você ajudou diversos empresários já, empresas e tudo mais. Gostaria de saber se tem algum case legal que você pode contar aqui para a gente sobre uma transformação que você tem ajudado na empresa. Quando a gente gravou o TEDx em 2014, TEDx Laçador, eu fiz a minha apresentação e logo depois de mim, ou antes de mim, né? Hoje as duas palestras estão separadas, falou uma pessoa de uma empresa no Rio Grande do Sul, o neto da Mercur, o Jorge Goesel, que é neto do fundador da Mercur. A Mercur passou num momento, estava numa fase difícil, ela sem margem, não ganhando nada, produzindo um monte. Eles chegaram a uma conclusão, falaram, por que o meu avô criou essa empresa? E eles voltaram à origem, entenderam a razão de existir, o porquê que o avô criou, e eles fizeram uma atualização daquela intenção para o momento socioeconômico. E aí o que eles perceberam? Falaram, esses produtos não estão alinhados com a nossa intenção atualizada, com a nossa causa, nosso propósito. Então eles avisaram o cliente 3 anos antes,
a gente vai descontinuar essa linha de produto. Por quê? Não funcionava, não era o que eles queriam fazer. Causava um impacto que não era a intenção deles participar. E aí eles descontinuaram. O cliente não acreditou no dia, sim, ó, mês que vem não produzimos mais. Não, você tá louco, isso é brincadeira isso que você tá falando. Não, não produzimos, a gente tá falando isso há 3 anos. E o que que aconteceu? Eles diminuíram o faturamento e aumentaram o resultado. Fala que coisa louca, porque mudou o nível de consciência de toda a organização em relação aos custos, às despesas, os investimentos, o cuidado, a produtividade, tudo. Você muda a presença das pessoas a favor de uma causa muito maior. Que depois você volta no cooperativismo, é isso, né? A gente está falando, o que que é o cooperativismo? O cooperativismo é você dividir o lucro com todo mundo. Né? A gente fala de sobra. Não, cooperativa tem cashback desde 200 anos atrás. Cashback não é uma coisa que esses bancos digitais inventaram, que cartão de crédito. Cashback é da cooperativa faz cashback há mais de 200 anos, moçada. Então, assim, se achar que cashback é novidade, cara, quem é cooperado conhece cashback há 200 anos. Então, assim, cooperativismo é mais moderno do que a gente imagina, tá certo? Porque faz coisa que ninguém faz. Então, assim, várias empresas. A gente estava numa empresa esse fim de semana no Paraná e a gente começou a falar: tem posto de gasolina, vamos fazer um trabalho. Falando, amor, mas você vai fazer uma empresa de posto de gasolina? Aí você começa a conversar com a família. O que que aconteceu? A gente estava falando, qual é o propósito? Ah, então, a gente está aqui tentando. Aí o neto começou a contar a história e falou assim: então, meu pai conta a história para gente que quando ele saiu do interior do Paraná, eles perguntaram para o avô se eles podiam vender o caminhão para comprar um posto de gasolina. E o pai falou, o avô falou o seguinte: vocês podem fazer isso desde que vocês prometam cuidar de mim o resto da minha vida. Porque se vocês vão para o posto de gasolina, vocês largam o caminhão, vocês saem daqui de perto de mim. Então, beleza, a gente cuida de você. E o que que eles perceberam? Um posto de gasolina, quando eles compram um posto de gasolina vendendo 400 mil litros e o posto chega a vender 2 milhões de litros. A distribuidora vem ver o que eles estão fazendo. Cara, vocês estão fazendo alguma coisa errada. Como é que vocês vendem tanto? Aí o hotel tem taxa de ocupação alta. Aí você vai ver, eles produzem energia elétrica, né? Tem mini usinas hidrelétricas. Eles estão com terras para produzir soja com a maior área de preservação que tem. E a gente começou a perceber que aquela intenção de cuidar do pai, do avô, foi transmitida pelo pai, para os filhos, para a empresa inteira. Não é cuidar só do pai, mas cuidar dos filhos, cuidar dos irmãos, cuidar dos colaboradores, cuidar do cliente, cuidar do fornecedor. E este cuidar, o que aconteceu? Eles perceberam que o propósito deles é cuidar e servir sempre. E eles estão servindo a todos durante 50 anos inconscientemente. Hoje eles têm muita consciência, porque agora a gente vai cuidar e servir conscientemente para os próximos 50 anos e vamos atingir 100 anos. A Mercur fez 100 anos. Essa empresa está nos 50, vai chegar no 100. Porque quando você tem essa clareza de propósito, por que você existe, muda completamente a sua relação com todo o ecossistema, até com o vizinho, que seja do posto, da loja, do hotel, da fazenda, tá certo? Olha que bacana isso, né? Então, obrigado, Gabriel, por fazer essa provocação, porque a gente vê das pequenas às maiores, as empresas estão mudando. E uma coisa importante, ter propósito não é ser maior, é ser melhor. E a gente tem a contraprova de não ter propósito. Não sei se vocês conhecem uma tal de lojas americanas que tinha um mandato muito claro: vocês precisam crescer, ser maior, maior, maior. Então eles foram comprando, 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 ser maior e não ficaram melhores. E a gente sabe onde foi parar. Então, assim, mensagem é muito clara: o jogo é infinito, o jogo não é finito, o jogo não acaba. A gente pode parar de trabalhar para a empresa, o negócio vai continuar, o planeta vai continuar rodando, tudo continua. Se a gente vender o produto ou não vender, alguém vai vender. Então, o jogo é infinito. A gente pode estabelecer uma data de medição de resultado, mas no fundo, ser maior é fácil. Eu ponho o número e alcanço a qualquer custo. Ser melhor, eu tenho que convencer vocês a dizer: puxa, o Thomas é melhor. Porque eu posso ser maior, 1,88 m, eu sou maior que muita gente. Não significa que eu seja melhor. E o melhor é a medida mais difícil, porque é o outro que te avalia, não é você que estabelece. Tem a dúvida, Thomas, e você citou vários pontos, né, importantes, né, como o da Americanas, né, que quando ela estoura, né, ela leva um monte de gente junto, né?
um monte de empresários, de empresas, de empregos, enfim, não é só uma ação irresponsável, né? O respingo é muito forte em relação a isso. E ainda em cima do cooperativismo, né? São escolas alemãs, italianas que difundiram aqui, né? Do sul, depois para o Paraná, para o centro-oeste, enfim. Então é muito. E o Paraná é um estado onde a gente realmente tem que reverenciar, porque eles trabalham muito sério. Agora, Thomas, como eu falei para você, biografei várias empresas, e o que a gente percebe? Embora essa empresa a qual você presta esse serviço, né, vem com uma consciência muito grande, mas você lembra aquela propaganda da Gillette, que a primeira fazia tchan, a segunda fazia tchum, né? Enfim, então tem o fundador. Aí vem a segunda geração, que faz tchan, né? Aí vem a terceira que faz tchum, ou seja, vem cortando, 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 tal, tal. Em função dessa mentalidade, né, dessa mudança de mentalidade. Isso também vem se alterando, ou a cada geração a empresa vai enxugando, vai tirando mais alegria, mais engajamento do próprio negócio. Essa é uma coisa muito interessante. Eu lembro que meu pai sempre falava: pai rico, filho nobre, neto pobre. Assim, um dito assim. E se você não toma cuidado, é isso mesmo que acontece, porque o pai trabalha, fica rico, o filho aproveita aquela riqueza e o neto cresce aproveitando a riqueza, mas não sobra nada, porque é a natureza da divisão. Assim, 1 milhão é muito para uma pessoa, para quatro começa a diminuir, para 16, fala, cara, não sobrou nada, eu não consigo fazer o que meu pai fazia, nem o que meu avô fazia. Então, assim, o que as empresas não percebem é que ou você cresce ou você põe o acionista em outro lugar, porque o acionista, quando ele se sente ameaçado, que não recebe a bolsa dividendo para manter a qualidade de vida, é uma ameaça ao estilo de vida. Ele vai ameaçar o negócio cortando, cortando, faz tchum-tchan e vai cortando. Então, assim, a gente tem que entender que não são todos os acionistas que são bons para a empresa. Então, a gente tem que criar um ativo paralelo e falar: olha, você vai ser acionista desse pedaço. É um fundo imobiliário que vai te gerar renda. Então você tem que tirar da operação para não estragar a galinha de ovos de ouro. Senão você vai cortar uma pata da galinha, corta uma asa da galinha, ela já não consegue ficar de pé, não consegue se equilibrar, e aí? Não vai botar ovo. E aí você mata a sua galinha de ovos de ouro. Então, assim, entender isso, que conforme a família vai crescendo, a gente precisa separando o ativo produtivo de um ativo de rendimento para você tirar as pessoas que podem causar problema, ou comprar parte delas, deixá-las com dinheiro e você continua produzindo. Tem gente que tem a natureza para trabalhar na produção e tem gente que tem a natureza para trabalhar em outra coisa, que não casa com o negócio, né? Assim mesmo como cooperativa. O cara para de produzir, não faz sentido eu ficar na cooperativa, eu saio. Porque eu não agrego, naturalmente você sai. Então, acho que, para mim, esse ditado é o mais importante, você ter o pai rico, filho nobre, neto pobre. E como é que você lida com isso? Ter clareza de propósito e botar as pessoas no ativo correto, para você não misturar os caras que vivem de bolsa dividendo e das pessoas que vivem do resultado do trabalho realizado. Perfeito, É perfeito. engraçado, Thomas, que aqui eu estou te ouvindo falar, eu estou viajando aqui, porque eu lembrei de tantas entrevistas aqui, algumas entrevistas que a gente fez aqui com o Edson Tamassia, com o Rubens Hanum, e do Halal, né, Habib? Eu lembrei daí de como funciona o Halal, de como tem essa preocupação também com todo o ambiente. E eu lembrei muito das minhas aulas que eu tive de ESG no MBA e de transformação digital, porque aqui o que você está falando são princípios, você acabou de falar do ambiental, na parte do exemplo que você deu, de como as terras agora são produtivas e que tem uma das maiores reservas ambientais ali, que é bacana. Você falou de governança corporativa, só não deu o nome, mas é exatamente o que você está falando, planejamento acessório dos acionistas, e da parte social, de se preocupar realmente com as pessoas, e aqui a gente também está falando de propósito, né? E a parte social, às vezes as pessoas acham que é fazer o bem para o outro, quando na verdade também a gente está falando do capital, né? Você ser uma empresa que gera lucro, você está fazendo bem social, se você está fazendo tudo da maneira correta, você paga suas contas e tudo mais. Eu queria, Thomas, se você pudesse, falasse mais dessa relação do capitalismo consciente e do ESG, se eles se entrelaçam mesmo ou se eu estou viajando aqui. Olha, com certeza, eu até vou dar um passo atrás, né? Porque antes do ESG, a gente tinha uma coisa chamada tripé da sustentabilidade: o People, o Planet e o Profit. É os 3 Ps, né? O People, aí, cara, pessoas, é tão genérico, a gente está mais acostumado com o aspecto social. Então, a gente evoluiu essa terminologia do People para o social.
O planet, cara, é muito grande, eu não dou conta. Então a gente evoluiu para o environment, meio ambiente, que é mais próximo da gente, é o que a gente sente, o que a gente vê. Planeta eu não vejo que está do outro lado, mas o meio ambiente está aqui do meu lado, a árvore e tal. E o profit, que antigamente era só lucro, uma parte, um elemento do tripé da sustentabilidade, passou, é a maior evolução, a evolução mais significativa para a governança, porque não é mais o lucro a qualquer custo, é o lucro com responsabilidade, com consciência, sabendo qual é o limite do seu ecossistema. Então, eu não posso tirar tudo. Então, para mim, esta é a primeira grande evolução. Quando a gente fala de capitalismo consciente, propósito é governança. Se eu sei a minha causa, se eu sei por que eu tenho o meu negócio, eu não vou mudar, fazer outra coisa. Falar, isso avança meu propósito ou desvia do meu propósito? Então, o propósito alinha muito com a questão da governança. A liderança, você ser um líder que cuida do seu ecossistema, é o jeito de você governar, é o jeito de você comandar, é o jeito de você fazer o seu negócio avançar. Se você deixa de cuidar de alguma coisa, é ali o seu calcanhar de Aquiles, o seu tendão de Aquiles, tá certo? Quando você não cuida do seu colaborador, você acha que ele vai falar: tudo bem, meu chefe não cuida de mim, mas eu vou cuidar do cliente. Esquece. Se o seu colaborador não se sente cuidado, ele vai repetir o comportamento cadeia abaixo, cliente, fornecedor, comunidade, tudo. E outro colaborador. A liderança, que é o princípio, e o propósito, que são dois princípios do capitalismo consciente, estão expressos muito forte no G de governança do ESG. E os stakeholders e a cultura está exatamente no social e no ambiental. Tá certo? Social é um pouco maior, porque você fala de fornecedor, de comunidade do entorno, de cliente, de governo, e o ambiental é um elemento que precisa ter um destaque especial, tá certo? Mas, sempre recordando, você não consegue cuidar do meio ambiente se o social não está cuidado. Se o cara tá passando fome, não interessa se o palmito eu não posso cortar e eu sei que ali dentro eu posso comer. Eu vou derrubar o palmito. A Alemanha ficou sem gás da Rússia, ninguém passou frio. Ele viu a árvore na frente de casa, cortou e botou no forno, no forno, lá no aquecedor de madeira, no aquecedor de lenha, para esquentar a casa. Frio eu não passo, em detrimento ao meio ambiente. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que pensar: enquanto o social não estiver cuidado, o meio ambiente não vai estar na agenda. Pode estar na agenda da empresa, do empresário, do diretor, do CEO, mas o cara no chão de fábrica fala: não me importa, vou passar em cima da grama, em cima da muda, me importa. É isso, a sombra tem 15 anos, não importa, eu quero sombra agora, vou arrancar e fazer um tetinho aqui. Interessante como, na verdade, tudo se conecta. E eu acho que a evolução mais elevada desses modelos é a economia da rosquinha, que estabelece uma faixa operativa de toda a humanidade. Qual que é o mínimo social, o alicerce social que a gente tem que oferecer para as pessoas sem exceder o teto ambiental, o limite do planeta. Então, nessa borda, nessa faixa que a gente tem que operar como indivíduo, como organização e como sociedade. Eu só ia comentar assim, né, que a gente fala muito do capitalismo social em relação à empresa, né? Mas quem opera isso são as pessoas, né? É o nível de liderança, né? Isso que eu queria só acrescentar. Você vai ouvindo o Thomas falando, é engraçado que eu falo, puta, esse cara acho que leu os mesmos livros que eu, porque Economia Donuts, você acabou de falar, e tem, acho que foi pela Zahra que lançou, ou foi pela editora Voo, se eu não me engano, pode ter sido pela Voo. E aí depois eu já vi o Simon Sinek, né, que você falou do jogo infinito, ali também tem conceitos dos líderes servem por último, e o que eu achei bacana, que eu fiquei pensando aqui, é que quando você fala ali da Economia Donuts, você acha que as gerações mais novas, agora, que deve ser em torno do pessoal dos 20 e poucos anos, você acha que eles têm, vamos dizer, um capitalismo consciente, meio inconsciente dentro deles por conta disso? E eles estão buscando maior propósito? Eu sei que aqui a gente está falando machismo, né, Thomas? Então, mas é que eu queria saber da sua opinião. Eu acho que não. Eu acho que você está falando uma coisa. Se você voltar a 50 anos atrás, a troca entre empregado e empregador era uma troca muito básica, muito binária. Eu tenho tempo disponível e você tem uma quantidade de dinheiro. Então, o meu tempo oferecido para você é trocado por uma quantidade de dinheiro que a gente chama de salário e chama de turno de trabalho, tá certo? O que aconteceu? Com o tempo,
foi diversificando o tipo de trabalho, foi diversificando os tipos de negócios, as empresas. Então, não é que eu só tenho um tipo de trabalho onde eu ofereço tempo e você me dá uma quantidade de dinheiro. Então, eu posso escolher outras coisas. E cada vez mais as pessoas estão percebendo que, então, você quer me oferecer dinheiro, eu te ofereço tempo, mas eu quero mais. Porque você, como empregador, você quer um cara que tem algum talento. Eu falo, ótimo, eu te ofereço o meu talento analítico, mas eu quero oportunidade de crescimento. Beleza? Mas que mais você me oferece? A empresa oferece treinamento e eu ofereço compromisso de aprender e crescer. Então, olha quantas. Já chegamos no terceiro nível de troca, que não é só a troca básica econômica, mas trocas de outras dimensões de conhecimento, emocionais, de segurança. Então, a gente está crescendo. E chegou numa hora que as pessoas falam, cara, tem muito emprego por aí, né? Eu peguei um Uber um dia, falei, eu era gerente de fast food. Falei, pô, mas você está ganhando melhor no Uber? Eu falei, não, eu vivo melhor. Hoje eu entrego fast food. Eu falei, cara, mas você ganha mais então? Ganhar mais não é sinônimo de viver melhor. Verdade. Viver melhor tem outras qualidades que não está no dinheiro. O dinheiro não compra qualidades da vida melhor. Então, o que a gente está percebendo hoje, com um mundo mais abundante, lembra que o mundo era escasso, só tinha um tipo de trabalho. Hoje você tem um mundo abundante, com muita oferta. Ah, mas não tem emprego para todo mundo? Cara, se você tem talento, se você é bom, você acha lugar, tá certo? Você acha trabalho e depois você acha emprego. Trabalho é diferente de emprego. Trabalho significa que o seu talento pode ser usado para empreender. Emprego é uma atitude passiva esperando alguém oferecer uma posição de engenheiro civil, tá certo? Então essa é outra coisa importante. O silent quitting é assim, por que eu vou continuar pensando no trabalho se o trabalho não está conectado com nada da minha vida? Agora, se o trabalho tem uma conexão profunda com o impacto no mundo e aquele impacto está conectado com o meu propósito pessoal, eu não consigo não deixar de pensar no trabalho. Só que eu te digo uma coisa que eu aprendi com minha filha. Minha filha falava, papi, você trabalha o tempo todo, né? Eu parei para pensar, falei, puxa, eu trabalho fim de semana, feriado, estou viajando, estou pensando, estou olhando, estou vendo. Eu falei, não, eu não trabalho mais. Eu faço o que eu amo. Então, quando você faz o que você ama, você está 100% do tempo atento às coisas que você ama, à sua família, às coisas que você acredita, aos seus valores e aquilo que você está para servir ao mundo. Olha que doideira! Então, você não trabalha mais. E as empresas não estão conseguindo conectar aquela atividade produtiva com alguma coisa que faça sentido para aquele indivíduo. Então, a primeira coisa que ele quer fazer, deu 5 horas, ele desliga, é a chave da luz. Tum, desliguei. O dia que te fizer sentido, o cara não desliga mais, porque aquilo ele ama fazer. Porque você não desliga da família, você não desliga da sua mãe, da sua esposa, do seu filho. Você não desliga das coisas que você gosta, você desliga das coisas que não se conectam com você. Às vezes o cunhado é chato, você desliga na hora que ele foi embora. Graças a Deus foi embora, né? É bem por aí. Aliás, eu jogo nesse time aí que. Aliás, toca aqui, viu? Porque eu também sou a favor do lucro, né? E também jogo no time dos que amam o que fazem. Aliás, recebi uma frase de ontem que eu adorei aqui, ó. Fazer o que você gosta é liberdade. Gostar do que você faz é felicidade. Do Frank Tiger. Agora, Olha. nós estamos falando, claro, em empresa, né? Em economia consciente, todo esse processo, né? Mas aí vamos ver se nós estamos fazendo a nossa parte, né? Tem aquela máxima que na hora de comprar a gente tem que fazer aquelas perguntas, né? Eu posso, eu quero, eu mereço, eu posso e a última que é a decisiva, né? Para você meter a mão no bolso e puxar a carteira. Eu preciso, né? E aí é onde a gente muitas vezes escorrega, né? A gente vai e acaba fazendo uma compra desnecessária ou indevida. Então, assim, a gente está assim sujeito, né? As arapucas, né? Além de Dia dos Pais namorar, é Black Friday. Lá na China tem o Double Eleven, né? Que é 11 de novembro, que é o dia do solteiro, enfim. Não param de criar coisas, né? Possibilidades. O consumo está consciente? Ou esse aí tem um ponto de maturidade aqui para nós? Acho que é uma pergunta de dois lados, né? Porque a gente brinca que as empresas elas vêm de um modelo Milton Friedman. O único propósito da empresa é gerar lucro para o acionista. Este modelo é o modelo do banco imobiliário, que diz lá na página 7 das regras, eu espero que os caras já tenham mudado, mas no começo era assim: o propósito do jogo, o objetivo do jogo
é acumular a maior quantidade de dinheiro levando o outro à falência. Aí você fala, cara, o mundo está jogando banco imobiliário. Por quê? Black Friday é você levar o consumidor à falência, fazer ele comprar o que ele não precisa. Você paga um fornecedor pequeno a 180 dias, você está levando ele à falência financeira. Uma é falência moral, outra é falência financeira, tem falência emocional, tem muita falência. E o que a gente está vendo, que a gente precisa, como consumidor, atentar, que cada ato de compra é um voto no futuro que você quer ter. Se você está comprando uma coisa da China, você inconscientemente ou conscientemente está votando para fortalecer a classe média da China. Ah, mas as coisas no Brasil são mais caras. Pô, você precisa comprar tanto? Pode compartilhar? Pode dividir? Pode criar outros modelos de negócio? Quando está caro lá, está caro aqui, vamos dividir, vamos ser mais criativo. O brasileiro é um animal muito criativo. Por que que a gente não está usando isso? Usando só para o mal? Vamos usar para o bem. Então, pensa o seguinte: você vai comprar alguma coisa, você está apostando, você está votando no seu futuro. Eu quero que isso esteja presente no meu futuro. E a hora que você deixa de comprar alguma coisa, você fala, isso aqui pode morrer que não vai me fazer falta no meu futuro. Então, muita atenção. Cada real gasto é um voto no futuro que você está construindo como consumidor, como pessoa física, neste mundo. Ah, mas está tudo muito caro. Ótimo, não posso comprar tudo orgânico. Não compre. Compre só o tomate orgânico esse ano. O ano que vem você compra o tomate e a cenoura orgânico. No outro ano você compra tomate, cenoura e cebola. E cada ano você põe 1%, 2%, 5% a mais na direção para onde você quer ir. Porque eu não estou pedindo, atenção, não estou pedindo para você virar uma chave instantânea. Eu estou pedindo para você começar o primeiro passo da mudança do futuro que você quer construir. Começar hoje. E não cair na primeira armadilha que é o crédito, né? Não tenha dúvida, né, Thomas? Porque muitas Nossa. vezes, né, é o cartão de crédito, é o cheque especial, né? Enfim, né? Então essa oferta de crédito, claro, está mais consciente, mas mesmo assim ainda excessiva, né? É isso Pô, aí. mas eu tenho uma pergunta. Você é CEO e cofundador do Resolve Já. Eu queria É. saber, porque você é engenheiro, você trabalha, você tem essa empresa que, se for pensar, está no ramo jurídico, etc., né? Como que surgiu essa ideia? Como que você foi parar aí? Acho E que eu escutei você já falando do Resolve Já, e para mim me gerou uma curiosidade, assim, que eu achei sensacional. Acho que todo negócio que a gente cria, a gente olha para o mundo e vê, cara, tá ruim isso. Quando você pensa que o sistema jurídico, o judiciário brasileiro, demora 3 anos, 5 anos, 10 anos para resolver um problema, quanto isso atrasa a sua vida, tá certo? E se a gente pensar, nós três somos adultos, o que que a gente não pode estabelecer que se a gente tiver uma disputa, um problema pessoal entre a gente, num contrato de compra e venda, a gente estabelece uma alternativa para a resolução do conflito. A gente estabelece uma pessoa que a gente fala, essa pessoa é de confiança? É confiança. Essa pessoa, essa instituição é de confiança para resolver nosso problema? É de confiança, a gente confia. E esta instituição resolver a nossa diferença. Tá certo? Porque o que acontece? No judiciário só fica protelando. E a gente conseguiu, a partir disso, é aí, assim, engraçado como a gente olha no passado, na experiência, o trabalho que eu fazia na consultoria, a gente chegou a resolver problemas entre empresa, fornecedor e cliente da ordem de 2 bilhões de dólares. Eu falei, cara, já fiz isso. A gente fez um sistema para acelerar a resolução dos problemas, para receber pagamento e realizar pagamento. Porque às vezes o cliente não paga, porque você não fez a instalação, por que que eu vou pagar? Chama o cara da instalação, vai lá, corre, para você receber, acelerar o recebimento. E aí eu falei, cara, já fiz isso. Aí a minha sócia estudou advocacia, estudou direito e o trabalho de formatura dela é sobre a lei da arbitragem brasileira. Então, a partir daí, a gente falou, cara, olha o que eu fiz, vamos juntar isso tudo. E a gente escreveu um livro que chama Do Conflito ao Acordo na Era Digital e criamos uma plataforma para resolver esse problema. Essa plataforma está em operação, trata mais ou menos 500, 600 casos por mês, tá certo? Resolvendo conflito de pessoas físicas. Aí você fala, ah, mas você vai para matar o judiciário? Nunca. A gente joga com o judiciário. O judiciário tem um papel importantíssimo de resolver interpretações da lei. Então, é quando a instituição privada tem uma disputa com a instituição governamental. Aí que o jurídico entra, tá certo? Mas quando são duas instituições privadas,
Nós somos adultos, temos que abandonar o sistema paternalista e identificar uma pessoa que consiga resolver nosso problema em 30 dias e a gente vai para frente. Pior do que uma briga é uma briga que demora 10 anos para resolver. Não tenho dúvida. Realmente a arbitragem está conquistando, né, cada vez mais espaço aqui no nosso país. Thomas, com essa experiência incrível internacional que você viveu e tudo, né? Não sei se a gente consegue resumir isso, né? Mas o que é que sobra do Brasil que falta nessas culturas que você teve, né? O prazer de conhecer. E o que é que falta no Brasil que sobra lá fora que nós precisamos importar também? Olha, eu acho que se a gente prestar atenção, falta disciplina. A gente precisa aprender disciplina, né? A gente precisa aprender a seguir mais as regras. A disciplina em dedicar, trabalhar e dar seguimento no que a gente começa e seguir as regras pré-estabelecidas, tá certo? A gente sempre tem que ter esse jeitinho. Acho que tem uma coisa que saiu no passado, uma propaganda muito ruim, né, de um cigarro que o indivíduo falava, eu gosto de levar vantagem em tudo, e parece que isso virou um mantra, né? Eu tenho que levar vantagem. Cara, a gente tem que ir junto, né? O dia que a gente vê o nosso time de futebol, a gente tem gente querendo levar vantagem no time, senão o time não vai junto. Então o time não avança, né? Então, acho que isso é o que falta. Agora, o que a gente tem de sobra é criatividade. A criatividade, quando você vê a expressão na arte, na música, na cultura, se a gente pegar 10% dessa expressão criativa cultural e jogar para a área de negócios, o país vira Silicon Valley. Porque a criatividade está na natureza desta cultura tão miscigenada, tanta mistura de gente. Nós somos o único país no mundo que estuda, além do branco, do índio e do negro, mais três raças, que são a miscigenação das três raças que chegaram no Brasil: o mameluco, o cafuzo e o mulato. Nenhuma parte do mundo estuda isso, né? Então você fala, por que a gente estuda isso? Porque está na natureza toda essa por mais dificuldade, a questão do racismo, que ainda né, é um desafio para a gente, mas isso está na natureza. A gente precisa reconhecer essa diversidade, apostar nela e tirar o proveito que ela pode oferecer para a gente. Então a gente tem uma coisa que ninguém tem, que é isso, essa diversidade. Os outros não têm diversidade. Olha Eles que são bom. silos. Que lindo isso. Muito bom, muito bom. E até aproveitando, né, vou dar o nome ao boi aqui que você citou, porque quando eu era repórter esportivo, né, na TV Bandeirantes, eu trabalhei com o nosso Gerson Canhotinha de Ouro, tricampeão mundial, que É, fumava o cigarro Vila Rica e dizia, eu gosto de levar vantagem em tudo. E olha, aqui você já deixa aqui um bom legado também para quem está nos assistindo, porque hoje não é mais cheque, hoje é Pix, né? Não tem Pix é. no mundo, né, que possa comprar a tua integridade. E a maior mágoa que o Gerson carregou na vida dele foi ter feito aquela propaganda, porque todo mundo olhava para ele e falava, tá levando vantagem em tudo, né? Enfim, criou uma marca, né, muito É. negativa. Então foi bom que você levantou Aí, também esse ponto. aí é uma coisa que eu convido todo mundo que vai fazer uma propaganda, né? Quando você vê atletas importantes, um atleta é um exemplo para o jovem, para o futuro do país. O atleta vai lá e faz uma propaganda de alguma coisa que não faz bem para o mundo. Só porque o agente falou, você vai ganhar tanto dinheiro, eu vou ganhar 20%, 10%, 5%. E o atleta não para olhar e fala, mas espera aí, isso daqui é uma propaganda do quê? Não tenha Do dúvida. quê? Então, assim, a gente tem que começar a ter mais consciência da influência que a gente causa nos outros, pelo que a gente diz que usa e, na verdade, muitas vezes nem usa. Não tenha Então, dúvida. a nossa marca tem um poder muito grande de levar uma mensagem. Então, todo mundo que faz uma propaganda tem que pensar: esse é o produto que eu quero vender? Esse é o produto que eu quero representar? E eu faço um convite. Tinha um tempo atrás que a gente comia Mac Picanha, BK Costela, Costelinha, Costelão, sei lá como é que chamava. Tudo dentro da lei.
O marketing fez uma proposta, os caras do alimento desenharam um produto, o jurídico aprovou, o presidente da empresa aceitou. Minha pergunta é, presidente da empresa, se o seu filho fala, pai, vamos comer isso, você levaria o seu filho para comer aquilo achando que ele está comendo aquilo? Tenho dúvida. Então, não faça o seu consumidor, o seu fornecedor e o seu colaborador consumir coisas que você não daria nem para sua mãe e nem para os seus filhos. Não tenha dúvida. É Inclusive, uma. não, reforçando aí, o Neymar chegou uma época que ele tinha mais de 12, né, fazia mais de 12 propagandas, e as empresas se afastaram dele, que falou, esse cara não tem referência mais, né? Porque ele veste uma calça, né, bebe tal cerveja, usa não sei o quê para calo no pé, enfim. As empresas se afastaram justamente, né, pelo volume É, de comerciais que ele fazia, Thomas. é, Pode exatamente. concluir, por favor. Então assim, é muito importante, né? O que a gente representa, volta para aquele. Cada ato nosso é um ato no futuro, é uma decisão no futuro que a gente quer construir. E você fala, esse é o futuro que você quer deixar, essa referência, de repente aqueles produtos sumiram, né? Não existem mais. O que aconteceu? Caiu, baixou a consciência ou ficaram com medo de ser cancelados? Hoje a conversa vai rápida. Mas a gente não tem que ter medo da conversa rápida. A gente tem que ter medo da consciência. O Gerson é um cara que sofreu muito com essa brincadeira de Tenha dúvida. fazer uma propaganda. É triste, é muito triste, porque o nome dele ficou associado a uma coisa ruim. Esse é o legado dele. Você lembra dele? O cara é tricampeão, não interessa. É o cara da vantagem. É da vantagem, exatamente. Que tristeza, viu? E um cara, É. um Você ser humano sabe, maravilhoso. Gabriel, pois não. você sabe, Thomas, que eu lembrei de uma porção de exemplos aqui, né? Primeiro que eu lembrei de alguns filmes, quando você falou do capitalismo consciente, eu lembrei do Beleza Americana, quando você deu o exemplo do Uber. No Beleza Americano, o Kevin Spacey desiste de uma vida milionária para trabalhar num trabalho que não era a mesma coisa que o dele, era mais simples, mas ele tinha uma vida melhor, ele tinha mais tempo para ele, tinha outras preocupações, mas o filme faz uma crítica, na verdade, à sociedade. E outra coisa que eu lembrei foi do filme Tubarão, do Spielberg. Quando lançou, começaram a matar um monte de tubarão branco e depois eles fizeram uma campanha, o Spielberg percebeu o que aconteceu e todo o pessoal foi e falou, não, pessoal, a gente tem que proteger os tubarões brancos, não é bem assim, é um filme e tal, né? A gente tem que ter essa consciência. E outra coisa ainda que eu lembrei foi a história do prêmio Nobel, né? Porque o Nobel foi o cara que criou dinamite. E quando ele ia ver, as pessoas estavam associando ele ao dinamite. Você imagina isso. E Ruim, daí né? chegou ao ponto que ele doou 90% da riqueza dele para incentivar outras invenções e premiar as pessoas que estavam trazendo bem ao mundo. Então a gente vê toda essa carreira. Mas eu tenho uma última pergunta que eu gostaria de fazer, Thomas. Se pudesse, eu ficava aqui conversando com você horas, porque tem tantas lições bacanas nisso. Muito, Mas eu queria verdade. saber um pouco da sua visão de empresário. Você, como CEO, qual que é o papel do CEO hoje na Resolve Já? Qual que é o seu papel lá dentro? E qual o maior desafio seu como empresário lá? Acho que o maior desafio hoje, acho que do líder, é você reconhecer que você não tem controle da execução. Então você tem que ser um facilitador. Primeiro você tem que olhar, você é o cara que vai tomar decisão alinhada com propósito, para mostrar a direção para todo mundo. Você tem que mostrar que a prioridade é o indivíduo, porque o resultado é consequência. Se o indivíduo não está cuidado, o resultado não vai ficar cuidado. O único jeito de cuidar é cortando. E se esse é o seu jeito de gerar resultado, você está cortando a possibilidade de você ter força no seu futuro. Porque você corta gente, você corta custo e você corta conexão emocional. Eu fico com medo de trabalhar aqui porque qualquer hora eu posso ser o próximo. Toda liderança é facilitador. E a pergunta do líder que ele faz, como é que eu ajudo? O que você precisa para fazer o seu trabalho melhor? Na Mercur, todo mundo que é líder é facilitador. E a pergunta é: o papel do líder é rodar, entender, conversar, ajudar e perguntar. O que você precisa para fazer o seu serviço melhor, o seu trabalho melhor? Porque o cara que está ali na frente da máquina, no chão de fábrica, com o cliente, ele sabe o que precisa. E a gente precisa dar voz para o cara que tem a solução. E aí a gente tem as respostas muito mais fortes. Então, o nosso papel como líder não é o ego, tenho esse título, é preocupar com o ecossistema. Esta é a grande potência de um líder consciente, de um líder que cuida. E assim, uma coisa muito importante, eu falo que os princípios do capitalismo consciente, eles são universais, não é da filosofia. O Frederic Laloux, do livro Reinventando Organizações, ele fala de propósito evolutivo.
O propósito maior, o propósito superior, é a expressão desse princípio num momento e precisa evoluir conforme muda. A gente não fala de orientação para stakeholder mais, a gente fala de interdependência de stakeholder que vem daí da biomimética, da toda a conexão da natureza. A gente fala de liderança de cuidar, que o Simon Sinek prega forte. E a gente fala de cultura responsável, porque você é responsável pelo que você está pregando, tá certo? Então é muito potente esta mensagem que esses princípios não são meus, do capitalismo consciente, esses princípios são universais. Um monte de gente fala, a gente só pôs um do lado do outro para criar esse modelo e facilitar o empreendedor, empresário de atuar de uma forma estruturada com uma causa e não perder o rumo, que essa é a parte mais difícil. Perfeito. Thomas, antes da tua mensagem final, porque realmente o papo ficaria aqui, né? Dias aqui para a gente aprender mais com você, e dentro desse gancho, né? Hoje eu vi uma notícia que me deixou mais uma vez muito feliz, né? Que um dos meus biografados, mais uma vez do Paraná, é o seu Mário Gazin, né? Que é hoje a quarta rede de varejo do Brasil, e a Gazin, mais uma vez, foi eleita, né? A melhor empresa para se trabalhar no Brasil pelo Great Place to Work, empresas grandes, acima de 10 mil colaboradores, né? O senhor Mário, quando ele era presidente, isso acontecia, né? É uma empresa, eu nunca vi nada parecido, porque as empresas trabalhavam não para o senhor Mário, pelo senhor Mário, não para a Gazin, pela Gazin, inclusive, Thomas, chegou ao cúmulo da médica do trabalho entrar em contato com o RH da empresa para dizer o seguinte: olha, as moças que acabaram de ter filhos vêm aqui me pedir para não cumprir a licença maternidade, que elas querem voltar para trabalhar, né? Tal o amor que elas têm pela empresa. Então, está na segunda gestão, a segunda sucessão, né, por executivo fora da família, então ela continua mantendo esse aspecto importante. E, vendo uma das suas palestras, você trouxe não vou contar o final da piada, vou deixar para você contar, mas, assim, um ponto muito preocupante, que é justamente a credibilidade, né, das grandes organizações e das instituições. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, essa é uma coisa que é triste, porque o que a gente percebe é que a credibilidade das grandes empresas está caindo constantemente, né? O Gallup faz essa pesquisa anual constantemente, só não é pior que o Congresso. Então, assim, como é que a gente, como instituição grande, a gente pode ter que se comparar com o Congresso de tão ruim que a gente está, com os políticos? Então é triste isso. Então a gente tem muito mais agilidade como instituição privada, inovação, criatividade, investimento, a gente sabe responder melhor ao que o mercado precisa. O exemplo que você trouxe é muito claro. Tem alguém respondendo muito bem, porque eu quero trabalhar, eu quero voltar, eu quero estar lá. Aquela minha turma, aquela minha tribo. Eu não quero 5 horas sair correndo. Eu quero, nossa, eu quero consumir dali, eu quero trabalhar ali. Então, isso mostra que tem gente fazendo bem feito, mas a média é lá embaixo. Tá certo? A ponto de que eu comecei a olhar outros indicadores, até entidades religiosas têm a confiança, o nível de confiança caindo, Nossa. porque as entidades religiosas não estão gerando valor dentro da expectativa do seu consumidor, do seu usuário, do seu participante, entendeu? Essa é a chamada de atenção. A gente precisa recuperar o propósito, o porquê a gente faz o que faz. Bacana, muito. Olha, realmente a gente só tem a agradecer você por essa participação tão rica, né? Já fica aqui, a tua cadeira também já está reservada aqui no nosso Filó, e seria muito importante se você pudesse deixar uma mensagem final para a gente aqui. A minha mensagem é o seguinte: primeiro, se alguém tiver mais pergunta, deixa aqui nos comentários e a gente promete responder em vídeo gravado para soltar aí na rede social, porque essa conversa está começando agora. Filó, essa conversa é começo de conversa. Ela vai longe, tá certo? Segunda coisa, se alguém tiver interessado, a gente sempre tem alguma coisa de graça. Tem um livro que chama Ativador de Negócios Conscientes, um livro de 80, 90 páginas, fácil, rápido, para você começar a pensar nisso. Então, se você entrar no site cbactivator.com, ali você pede a gente põe até o link aqui na publicação para Bacana. você poder pedir. É de graça, não custa nada. Aí, se você quiser, tem o TEDx também, que acho que vale a pena assistir. E tem até cursos de consultor, né? A gente tem 1.200 consultores formados nessa metodologia em 23 países. Então, eu deixei essa aqui para o final. É um programa bastante robusto, que está há 8 anos no mercado. Imagina, tem gente formada na África, tem gente formada em Cuba,
consultor capitalista consciente em Cuba. Olha, isso é... Israel, a gente tem 90 da turma formada, de tanta gente que tem lá. Um país muito criativo, naturalmente. Então, eles estão levando essa criatividade, desse empreendedorismo, para um empreendedorismo muito mais focado em causa, em poder de transformação, né? Muito E Thomas, para quem quiser entrar em contato com você, por onde que pode entrar? A minha sugestão, LinkedIn é o melhor, né? Porque ali a gente é o trabalho. Instagram tem lá alguma coisa, a gente sempre publica alguma coisa, mas o LinkedIn é o principal e ali a gente consegue conectar, trocar figurinha, né? Mostrar conteúdo. Tem muito conteúdo mais conteúdo publicado por lá. Então, sugestão, LinkedIn, meu primeira letra é T. Eckschmidt, né? Ruim que é duro, né? Tem um nome desse, é fácil do cara errar. Então, o cara tem que ser bom para achar, tá certo? Mas a gente vai deixar o seu nome aqui completinho para a galera poder achar de uma maneira mais fácil. E queria mostrar uma coisa. Aqui em cima a gente tem um livro publicado em Harvard, que foi um negócio sensacional. Você tem um livro seu que foi publicado por Harvard, exatamente, Guia Prático de Negócios Conscientes, a tradução para o português. Este livro já está disponível em mandarim na China. Que fantástico. Parabéns. Então, assim... Você celebra capitalismo consciente em mandarim na China, é porque alguma coisa está funcionando, alguma coisa importante. Até o chinês, num país muito socialista, fala, vamos dar uma lida nesse negócio aqui, porque aí tem coisa que a gente precisa prestar atenção. Não tem, seria uma das últimas portas para chegar. Você já chegou lá, porque realmente, né, tem muito valor. Parabéns, viu? Thomas Eckschmidt, olha, que alegria tê-lo aqui, especialista em capitalismo consciente, empresário, escritor. Olha, as portas estão abertas aqui do Filó e realmente use e abuse aqui da sua cadeira no nosso bate-papo. Obrigado, Thomas. Obrigado a vocês. Habib, é isso aí, né? Acho que esse programa, mais uma vez aqui, entrou na lista aqui, no prego dos especiais. Parabéns, viu, Habib, pela escolha. Habib, tamo junto. Eu fiz várias anotações aqui desses aprendizados com o Thomas. Thomas, obrigado aí. Com certeza. Pessoal, obrigado aqui por estar com a gente no Filó e até o próximo programa. Tchau, tchau.